Saudações rubro-negras flageniais. Felipe Luiz falou, mas não falou tudo. O recado foi direto, mas cheio de entrelinhas, o que ele realmente quis dizer sobre Pedro. A gente vai dissecar cada palavra e revelar o que está por trás dessa coletiva bombástica. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O jogo contra o São Paulo ficou em segundo plano. A coletiva do Felipe Luiz passou a ser mais importante do que o amasso que o Flamengo fez diante do São Paulo, ganhando por 2-0, mas ainda pecamos nas finalizações, era para ser no mínimo 4-0, mas isso ficou em segundo plano. Vamos dissecar agora aqui a coletiva do Felipe Luiz, certo? Vamos abrir esse vídeo com uma aspas, né? E a gente vai falar, vou explicar como que vai ser a dinâmica do vídeo. A gente vai dando as aspas e vai comentando em cima dessas aspas do Felipe Luiz, porque realmente foi uma entrevista, como tudo no Flamengo, que eu não via, tá? Eu não vi nenhuma coletiva de nenhum técnico sendo tão contundente, né? Falando a respeito de um jogador, criticando esse jogador. Então a gente vai começar com as aspas aqui, tá? Aspas para o Felipe Luiz aqui. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Essa foi, sem dúvida, a frase mais forte da coletiva e já deixou claro o tom, né, da cobrança. Subiu, e muito. Quando um treinador expõe publicamente um jogador desse jeito, é porque todas as tentativas, pessoal, todas, eu estou falando de todas as tentativas, tá? Já fracassaram. Não é exagero dizer que houve uma ruptura. E não é qualquer ruptura. É uma ruptura entre o técnico, Felipe Luiz, sua comissão técnica e o Pedro. E o mais simbólico, tá, pessoal, disso tudo é o recado para o elenco. Se não entregar nos treinos, nem relacionado vai ser. Não importa o nome, não importa o salário, não importa a história. A régua agora é a intensidade. E sabe o que é mais importante? O recado. Não foi só para o Pedro, foi para o elenco inteiro, para o ambiente interno. Isso vale ouro. Vale ouro. Tem muita gente na mídia preocupada com o Pedro. Mas o resto do grupo, como que fica? E os caras que estão se matando nos treinos todo dia? Essa coletiva deixou claro que o Flamengo de hoje é profissional. Que ninguém vai ter privilégio. E que o técnico e a diretoria estão na mesma página. Isso fortalece o grupo. Isso protege o vestiário. E mais uma vez, a gente repete o que sempre falamos aqui no canal. Eu sei que às vezes vocês ficam irritadinhos com isso, mas é que eu falo no canal e acontece. O Flamengo é maior do que qualquer jogador. Vou repetir. O Flamengo é maior do que qualquer jogador e qualquer técnico. Quem quiser vestir esse manto vai ter que merecer. Todos os dias. E esse recado foi dado alto e claro. Vou abrir outra aspas aqui para o Felipe Luiz. Ele rompeu com um princípio claro, a cultura de treino. Pessoal, o que o Felipe Luiz falou na coletiva não foi só um recado para o Pedro, foi um lembrete do que é o Flamengo. O técnico tocou nos dos pilares da sua gestão, a intensidade nos treinos. E isso, para ele, não é detalhe, é cultura, é compromisso coletivo. Quebrar essa regra, nesse momento do clube,
é quase uma traição ao grupo. O Felipe deixou bem claro, a meritocracia virou bandeira no Flamengo. Quem não acompanha essa exigência técnica e física, fica para trás. E tática também. E o Pedro, infelizmente, destoou desse novo padrão. E o mais assustador, pessoal, o mais assustador, não é a primeira vez. Rogério Ceni já havia feito um desabafo em relação ao Pedro, parecido sobre falta de treinabilidade do Pedro. Dorival também. E não estamos falando de técnicos inexperientes, são campeões por esse clube. O Davi Luiz comentou que falou com o Pedro também. O Davi Luiz chegou para o Pedro e falou, ó, se você não correr, meu querido, nos treinos, você vai ficar de fora e você tem a capacidade de ir para a seleção brasileira. E ele foi para a Copa do Mundo passada. E outra coisa que eu vou falar aqui, é que muita gente vai ficar irritadinho. E o episódio com o Sampaoli, tá? Que terminou em agressão por parte do preparador físico, algo que jamais deve ser normalizado, também começou com um ato de indisciplina do próprio Pedro, que se recusou a aquecer com os reservas durante a partida contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o padrão de comportamento se repete. E agora com um técnico como o Felipe, que constrói seu time com base em compromisso, entrega e profissionalismo, não tem espaço para quem pisa fora da linha. No Flamengo de hoje, ninguém é maior que o clube. E quem não estiver disposto a remar junto, vai ficar para trás. Doa a quem doer. Seguimos aqui, vou abrir outra aspas para o Felipe aqui, ó. Temos dados de GPS. O Pedro foi o último em tudo nesta semana. Aqui o Felipe abandona o campo da percepção e entra na era dos números. E quando ele faz isso, mostra que o Flamengo de hoje não seguia mais por achismo. É dado, é métrica, é desempenho mensurável. O treinador foi direto, deslocamento, intensidade, velocidade, tudo é monitorado. O treino virou ciência e quem tenta dar migué é desmascarado pela tecnologia. E foi o que aconteceu com o Pedro. Hoje não existe espaço para meia boca no futebol de alto nível. Os dados não mentem. Se o jogador não se doa no treino, o GPS vai e mostra. O software vai calcular. A comissão vai saber. E o fim da era do esforço invisível, o atleta precisa correr, se posicionar bem, repetir movimentos, e tudo isso está sendo registrado em tempo real. Essa mudança cultural é essencial e ela impacta diretamente na gestão de elenco. Quem não entrega nos treinos não vai jogar. Não importa o nome, a história, nem salário, a gente falou sobre isso. A régua agora é alta, é outra coisa. O Flamengo está se comportando, né, no caso, como um clube de primeiro mundo. E isso, meus amigos, é o que separa os times campeões daqueles que vivem do passado. Certo? Vou abrir outra aspas para ele aqui, ó. Não precisa me dar abraço nem bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Essa frase, pessoal, revela o estado emocional do treinador. Ele desiste de uma relação pessoal com Pedro, cobrando apenas o essencial profissionalismo. Esse tipo de atitude é chamado de cultura de grupo. Muitos times de futebol trabalham para construir uma cultura coletiva forte, onde a vaidade e o estrelismo são vistos como ameaças e coesão do grupo. Técnicos e líderes de elenco frequentemente reforçam a importância do coletivo acima do individual, promovendo competições internas saudáveis, como tabelas de desempenho nos treinos, para estimular todos a se dedicarem igualmente e evitar privilégios. É isso. Vou abrir aqui outra aspas aqui, ó. Eu não posso querer mais do que ele. Essa é uma das declarações mais simbólicas também da coletiva. Mostra que o Felipe está frustrado por lutar sozinho para recuperar o Pedro.
No próprio elenco, temos jogadores que superaram esse tipo de situação. Ressurgiram no elenco Alan, Luiz Araújo, Pulgar e outros mais. O próprio Wallace Ian não foi relacionado em alguns jogos por indisciplina. E mostraram que o que fez a diferença é a postura, principalmente nos treinos. Vou abrir outra aspas para ele aqui, ó. Ele não deveria ser o problema, deveria ser a solução. Mais um ponto-chave nessa história toda. Pedro, pelo salário que recebe, pelo status que tem e pelo talento, pessoal, técnico, que ninguém discute, deveria ser um protagonista natural. Mas virou o quê? Uma dor de cabeça. E aí, eu me pego pensando, qual o custo-benefício de manter uma estrela no banco? Não só financeiramente, mas também no clima do vestiário, porque, convenhamos, jogador insatisfeito contamina o ambiente, isso é fato. Mas vamos ser justos, ficar no banco em um clube gigante deveria ser algo absolutamente normal, ainda mais para quem é profissional. Só que aqui no Brasil, infelizmente, existe uma cultura paternalista, onde o jogador parece que tem cadeira cativa e quando vai para o banco é tratado como vítima. Só que entre treinar e jogar existe um abismo de variáveis. Tem adversário, tem parte física, tem parte tática, tem estratégia de jogo. Às vezes a escolha do técnico nem é pessoal, é técnica e planejamento, é tática. Aquele jogador vai se encaixar jogando com esse adversário, aquele outro vai se encaixar jogando com outro adversário. E nesse cenário, o que se espera do atleta é uma coisa só: estar sempre preparado, mostrar nos treinos que está pronto. E hoje o Pedro não está fazendo isso. Essa é a verdade dura. Se quiser ser titular, tem que merecer, tem que entregar, porque no Flamengo atual não tem mais espaço para nome. Só entra em campo quem merece. E o Pedro, nesse momento, está ficando para trás. Está ficando para trás, gente. Vamos abrir aspas de novo aqui para o Felipe. Não quero que ele saia, mas ele tem que querer. E isso deixa uma coisa muito clara. No Flamengo de hoje, ninguém tem cadeira cativa. O clube não está mais negociando desempenho com base em nome, salário ou passado, glória. Está negociando com entrega, com desempenho real nos treinos e nos jogos. E o mais interessante é observar como a postura mudou, tá? Até com ídolos. Antes havia uma certa blindagem, hoje não. O jogador caiu de rendimento, vai ser cobrado. Vai para o banco, vai precisar responder em campo. Isso é gestão profissional. Isso é o que a torcida sempre cobrou. Eu não sei porque tem tanta gente aí, tá? Tanto torcedor, tá? Defendendo o Pedro. A torcida sempre cobrou o profissionalismo no Flamengo. A gestão passada era super paternalista, inclusive o seu Marco Braz, que passava a mão na cabeça de Gabigol, de todo mundo. O Flamengo está fazendo o que muito clube brasileiro não tem coragem de fazer: colocar meritocracia acima da idolatria. E se o jogador, seja ele quem for, quiser jogar, a escolha é simples: entrega total, ou vai ficar para trás. E para a gente fechar aqui esse assunto de vez, tem gente que simplesmente não quer ouvir o que o Felipe disse. E sabe por quê? Porque incomoda. Incomoda muito. A imprensa mequetrefe, que vive passando pano, prefere fingir que está tudo bem, que a ausência do Pedro é injustiça. Mas o próprio treinador deixou claro: isso não começou agora, isso vem de muito tempo. E eu vou até fazer um esclarecimento quando eu falo mídia mequetrefe, tá? São poucas nesse caso do Pedro, tá? Nesse caso do Pedro são poucas, tá? Mas existe, tá? Existe sim, porque a gente já ouviu aqui, eu acompanhei esse final de semana inteirinho, ouvi tudo, e tem uns e outros ali que ainda estão achando que o Pedro foi exposto, e não o grupo. Eu acredito que o grupo que foi exposto nessa situação toda, entendeu? E o Felipe Luiz foi lá e defendeu o grupo dele. A verdade é que quando o Pedro não entra em campo, essa turma aparece para botar a culpa no técnico,
Mas quando o técnico explica os motivos, com base, com dados, com meritocracia, essa mesma galera finge que não ouviu. Aí não pode expor o jogador. Aí vira ataque. Isso é hipocrisia pura, pessoal. Não caiam nessa. No Flamengo, quem não entrega perde espaço. Simples assim. E não adianta gritar. Não adianta fazer campanha na imprensa. Futebol profissional é resultado. E o recado foi dado. Ninguém está acima do clube. E eu vou falar outra coisa que o Felipe também falou, que está de braços abertos para o Pedro. O Flamengo precisa do Pedro, gente. A gente vem falando aqui no canal, o Flamengo não tem um desempenho bom nos gols. O último terço do Flamengo está deixando os jogadores em condições de chutar sim. Então esse trabalho do Felipe Luiz está sendo bem feito, mas os atletas não estão colocando a bola para dentro. Esse jogo contra o São Paulo era para ser 4-0, no mínimo. E a gente ganhou por 2. Isso a gente fazendo um gol lá no último momento. Nos últimos minutos da partida. Com o Alacian. Então a gente sofreu. A gente poderia ter... O São Paulo poderia ter empatado um jogo que a gente dominou o tempo inteiro. Porque a gente não consegue fazer gol. Então a gente precisa de um cara como o Pedro, que faz 30 gols por ano. O jogador como o Felipe Luiz, o jogador está lá no Flamengo. A gente não... Como é que a gente vai buscar outro jogador, cara? Se a gente tem o Pedro. Depende dele, pessoal. Depende dele querer. A importância do Pedro a gente não está discutindo aqui. A gente está discutindo o profissionalismo dele, que está ruim nesse momento. Mas ele é bom, é um menino bom. Tomara que ele entenda que essas críticas são por crescimento dele. E não para atingi-lo, né? Como muitos aí estão pensando. Não é para atingir o jogador de forma de desmerecer o jogador. As críticas, elas são construtivas. Se fossem destrutivas, eu não estaria aqui no canal falando sobre elas. Então ele tem que se impor, tá? Se impor nos treinos, treinar bem que ele vai jogar, tá? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE, tá, pessoal? E não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Créditos também pro Flamengo TV, tá, pessoal? E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!